Olá pessoal, aqui no nosso canal Pretzel FC. Você quer saber mais uma história da minha vida de repórter? Antes, curta esse vídeo e clica lá no sininho para que você receba todos os nossos conteúdos do canal. A história remete a setembro de 2004, 15 anos atrás. Eu era repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. A equipe era terceirizada, chefiada pelo ex-presidente do Inter, Pedro Paulo Zacchia, numa parceria com o Grupo Bandeirantes, que tinha como diretor-geral Leonardo Meneghetti. Em 2004, eu participava de um programa de debates, que hoje é o Toque de Bola, lá em Porto Alegre. Chamava-se Apito Final. Era de segunda a sexta, do 12h30 às 14h. Então, eu como repórter, eu ia no dia a dia ao clube, fazer entrevistas, fazer reportagens, participar de jogos. E todos os dias de segunda a sexta, nesse horário do meio-dia e 30 às 14h, eu estava no ar dando opinião e debatendo sobre assuntos que eu vivia no dia a dia, que eu via, que eu acompanhava, que eu entrevistava, que eu buscava informações. Então é o seguinte, graças a Deus eu sempre tive essa personalidade de, ao mesmo tempo, dar opinião num espaço e, em seguida, eu ir ao estádio e me encontrar com as pessoas de quem eu dava opinião e informação. Então era uma relação realmente muito forte, porque do meio-dia e 30 às 14 eu dava opinião e à tarde eu fazia reportagens, algo que pode acontecer hoje com qualquer jornalista. Eu acho que repórter tem que ter opinião hoje. Hoje os jornalistas e comunicadores são multimídias, eles têm que participar em várias atividades. Então a história é o seguinte: num determinado momento eu comecei a eu comecei a exercer uma crítica maior ao time do Inter, que não engrenava. Na época, o vice de futebol do Internacional era Vitório Pífero, que virou presidente depois, em 2010, quando foi campeão da Libertadores, e voltou a ser presidente na gestão de 2016, quando o Inter foi rebaixado para a segunda divisão. Aliás, hoje, por incrível que pareça, Vitório Pífero está suspenso do quadro social do Inter por 10 anos, por má gestão. Essa última gestão aí que o Inter foi rebaixado. Então, volta a 2004, setembro de 2004. Eu era um crítico das atuações do time do Inter. E o Vitório Pífero começou a se irritar com algumas observações que eu fazia, com algumas críticas que eu colocava também no ar. E o que aconteceu? A Rádio Bandeirantes tinha um programa chamado Atualidades Esportivas, segunda edição, que era das 17 às 18 horas, das 5 da tarde às 6 da tarde. Num determinado momento, eu apresentava o programa que vinha às 8 da noite. Eu já estava lá na rádio me preparando para o programa, quando o Vitório Pífero convocou o repórter Rafael Serra, na ocasião, e ao vivo, por telefone, ao vivo, na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, o Vitório Pífero anunciou que o Inter estava fazendo uma greve contra mim, que nenhum profissional do Inter de qualquer área, de qualquer instância, me daria qualquer tipo de entrevista, qualquer tipo de depoimento. Tudo porque eu era um crítico das atuações do time. É isso mesmo. Então essa censura aí que tem havido muito agora recentemente, né, com alguns clubes querendo barrar repórter ou dirigente querendo intimidar jornalista e tal, isso já aconteceu há muito tempo. E em 2004 aconteceu comigo. Então foi um anúncio público de que ninguém do Inter me daria entrevistas em setembro de 2004. O técnico do Inter era Joel Santana, o papai Joel Santana, sempre muito cordato, muito legal, né? Entrou também na greve. Por quê? Porque era uma determinação que vinha lá de cima. O presidente era Fernando Carvalho, meu amigo pessoal, só que depois que ele virou dirigente, a gente separou bastante a amizade. E o presidente não apareceu para fazer o anúncio, deixou para o vice de futebol. Lavou as mãos, mas evidentemente que era uma decisão dele, Fernando Carvalho, corroborada pelo seu vice de futebol, Vitório Pífero. Agora, vejam bem como era a situação, como a gente tem que ter sangue frio e personalidade para fazer o nosso trabalho. O que interessa são os ouvintes, são os telespectadores, são os internautas. É para vocês que a gente faz o trabalho. O que aconteceu? O Pedro Paulo Zacchia e o Leonardo Meneghetti me mantiveram no Internacional, mesmo que ninguém me desse entrevista. Eu estava escalado para um jogo aqui em São Caetano e Inter. O técnico de São Caetano era o Cuca, em 2004. E o Inter veio jogar aqui, e aí terminou o primeiro tempo, eu fui nos jogadores, e aí, esse jogo, estava 1-0 para São Caetano, o goleiro Klemer passou por mim, só disse assim, não posso falar. O zagueiro Sangalete dizia, não posso falar. O Helder Granja, que jogou no Palmeiras depois, me dizia também, Pretzel, não posso falar. Então eu fui fazer a pergunta pro jogador. Eu não deixei de fazer o meu trabalho. Fiz as perguntas e eles diziam que não podiam falar. O jogo terminou 2-0 pro São Caetano contra o Internacional. Foi o primeiro jogo da greve.
Na entrevista coletiva do Joel Santana, eu participei da coletiva. E quando chegava em mim, eu fazia a pergunta. E o Joel ficava assim, ó. Não falava. Não dava uma declaração por causa da greve do Internacional. E aí passou o primeiro jogo, eu continuei indo ao Inter fazer meu trabalho, não deixei de fazer meu trabalho, continuei trabalhando nos jogos, né? Passou o segundo jogo, passou o terceiro, o Inter empatou com o São Paulo 1-1 no Beira-Rio, aí passou o quarto e o quinto, perdeu pro Fluminense ou pro Paraná Clube, acho que sim, acho que empatou com o Paraná e perdeu pro Fluminense. 5 jogos durante a greve, nenhuma vitória do Inter. Eu não tinha culpa nenhuma, então. As minhas críticas até em determinado momento estavam corretas, porque o time não ganhava de ninguém com o Joel Santana. E o que aconteceu? Num determinado momento, de uma hora para outra, acabou a greve. Acabou a greve. E o Gavilã paraguaio, que treinou Pelotas durante o Campeonato Gaúcho, uma grande figura, foi ele que quebrou a greve, porque ele foi o primeiro a me dar entrevista depois, antes do anúncio do Internacional que a greve estava terminada. Então, isso é uma grande bobagem. A gente faz críticas, mas que sejam críticas realmente construtivas em determinado momento. Uma outra vez você passa do ponto, né? De repente exagerando um pouco nas observações, mas nunca levando para lá do pessoal. A crítica era sobre atuações dos jogadores. E a diretoria, na época que se dizia super democrata, com Fernando Carvalho e com Vitório Pífero, acabou fazendo uma greve contra esse profissional. Como se eu fosse culpado pelas más atuações deles e também pelas contratações de alguns atletas que eles fizeram. Moral da história, em 2004, o Internacional foi campeão gaúcho, mas Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Sul-Americana. Foram esses torneios, mas não ganhou nenhum título nacional. Então, pessoal, eu não tinha culpa nenhuma, mas eu passei por essa situação. Greve do Internacional contra mim durante um mês, mas sempre de cabeça erguida, ó, sem deixar de fazer o meu trabalho. E assim que tem que ser com vocês que trabalham com comunicação em qualquer área, mesmo que algumas pessoas não concordem com o trabalho de vocês. Então fica essa história, mais uma da minha vida de repórter, que nem sempre são só boas histórias, tem histórias duras, histórias difíceis, mas sempre com o lastro, sempre com as costas firmes para seguir com a nossa profissão e com a nossa função. Continue conosco, sempre clicando no vídeo, curtindo e também clicando no sininho para que você receba os nossos conteúdos exclusivos no canal Pretzel FC aqui no YouTube. Até a próxima, hein? Um abraço!